Artigo 53. É competente o foro. I. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A. De domicílio do guardião de filho incapaz. B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. D. De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, incluída pela Lei nº 13.894, de 2019. Segunda, de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Terceira, do lugar. A. Onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. B. Onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C. Onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. D. Onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. E. De residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. F. Da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Quarta, do lugar do ato ou fato para a ação. A. De reparação de dano. B. Em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. V. De domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Seção 2ª. Da modificação da competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput. I. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Segunda. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Artigo 57. Quando houver continência, e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Artigo 63.
As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Seção 3ª. Da incompetência. Artigo 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando e 2 ou mais juízes se declaram competentes. Segunda, 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Terceira, entre 2 ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Capítulo 2. Da cooperação nacional. Artigo 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como auxílio direto. Segunda, reunião ou apensamento de processos. Terceira, prestação de informações. Quarta, atos concertados entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2º. Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para a prática de citação, intimação ou notificação de ato. Segunda, a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos. Terceira, a efetivação de tutela provisória. Quarta, a efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas. A facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. Sexta, a centralização de processos repetitivos. Sétima, a execução de decisão jurisdicional.
Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Livro 3º. Dos sujeitos do processo. Título I. Das partes e dos procuradores. Capítulo I. Da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Segunda, réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para a propuração que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Segunda, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Terceira, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Quarta, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de compósse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, inválida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente. A União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Segunda, o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. Terceira, o município, por seu prefeito ou procurador. Quarta, a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. A massa falida, pelo administrador judicial. Sexta, a herança jacente ou vacante, por seu curador. Sétima, o espólio, pelo inventariante. Oitava, a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Nona, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. A pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. O condomínio, pelo administrador ou síndico. Parágrafo